Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. A maçom não discute política nem religião. E não é verdade. Você vai olhar a história da maçonaria, tudo que a maçonaria fez na sua vida foi discutir e agir sobre a política e a religião. É bem verdade que a gente, em nome da ética, não vai discutir política partidária nem religião sectária. Eu não estou aqui para discutir se o meu partido é melhor ou pior que o seu, nem se a minha igreja é melhor ou pior que a sua. Mas o território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente não pode abrir mão disso. Mas aqueles caras que estão lá não estão nem aí. Dizem, não, a política é outra coisa, não te mete nisso, você não entende disso. Você já imaginou se a gente começa a tirar de dentro da maçonaria os melhores homens, os homens de comportamento maçônico mais correto, e começa a levar esses homens para lá? Para esses homens lá fazerem a diferença. Mas por que esse deputado se comporta dessa maneira? Porque ele é maçom. Mas ele não entra no cojab. Maçonaria é um problema. Os caras atrapalham. Você já imaginou que maravilha seria isso? E seria a coisa mais óbvia e mais lógica. Então, para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha. A gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Com o que a maçonaria... Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Para o mundo profano melhorar. É aquele negócio, um balde de água suja, quanto mais água limpa você joga dentro dele, menos suja fica a água. Um belo de água, você toda limpa, vai jogando água limpa. A Mulher Escarlate é o sistema religioso, cheio de nomes de blasfêmia, tal mãe, tal filhas protestantes, todas carregam a mesma bandeira. O Criador diz, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para não ser tornar participante dos seus pecados. Tudo começou com Constantino pagão. Satanás apareceu para ele e disse, com esse símbolo da cruz, esse nome Jesus, você vencerá todas as batalhas, a unificação do Império Romano. O Messias, Yahshua, morreu no madeiro ano 5. A cruz foi criada por Constantino no ano 300. Como é semelhante à história joio e o trigo, Yahshua apareceu para Saulo. Satanás apareceu a Constantino. Quem não aceitava a cruz o nome era perseguido e morto. Teve muito mais com Adolf Hitler. Essas imagens são de Bíblias sendo queimadas. Milhões de Bíblias e outros livros também queimados. A eugenia foi praticada por Hitler de forma acentuadíssima. Primeiro, os oficiais do exército alemão saíram marcando as propriedades dos judeus e marcaram também os judeus. Usaram o hexagrama, que nós já falamos aqui nesse DVD, em demais DVDs também falamos sobre isso. Dieses deutsche Volk empört. You've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be free.
Pastores brasileiros acusados de serem maçons. Meus amigos, se segure aí que nós já vamos para nossa lista. Bispo Edir Macedo. O bispo da Igreja Universal é um nome delicado na Igreja Evangélica Brasileira, sempre vinculado a escândalos e acusado de extorquir seus fiéis. Todos que conhecem a Universal e a Bíblia atribuem a igreja como uma seita, desde símbolos em igrejas universais com símbolos maçônicos, até uma loja maçônica que inclui seu nome entre a lista seleta de membros famosos. José Wellington Bezerra. O renomado pastor pentecostal é um dos grandes nomes da Assembleia de Deus no Brasil, e há quem diga que o movimento assembleiano é repleto de maçons. O ministério ficou muito ligado a grupos políticos e grandes organizações financeiras. Até por esse motivo, ela foi passiva a relações perigosas. O pastor é citado no dossiê do ex-maçom Stefano Sadi. Outros nomes fortes que abandonaram a maçonaria o citaram como um de seus ex-irmãos maçons. Pastor João Campos. Ele é um nome bem conhecido na política e também ordenado pastor pela Assembleia de Deus em Goiás. Por muito tempo, a Assembleia de Deus apoiou o nome de João Campos para deputado, para representar o ministério no Congresso Nacional por Goiás. Pastor Daniel Mesaque. Estamos falando do pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira e também está como integrante da maçonaria como evangélico e político do Grande Oriente do estado de Goiás. Eduardo Cunha. É uma treta pesada. O assembleiano entra na lista não exatamente por ser um pastor, e sim por ser evangélico relacionado à bancada evangélica. Andou aliado com Marcos Feliciano, Bolsonaro e outros nomes políticos de renome. Seu nome foi vinculado nos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Silas Malafaia. Segundo o dossiê Saad, o nome do assembleiano do Vitória em Cristo também é membro da seita, mas esse mesmo faz questão de negar o envolvimento. Fato é que Malafaia sempre faz aliança com pessoas poderosas. Já esteve envolvido prestando apoio a pessoas mais influentes e corruptas do Rio de Janeiro. Silas também teve uma aliança com Eduardo Cunha e diversos maçons. E mesmo que ele tenha negado, não é de se duvidar que Saad esteja certo. E aí, meus amigos, você também acredita no dossiê de Saad que todas essas pessoas realmente estão envolvidas na maçonaria? Sim ou se não, deixa sua reação aqui nos comentários e aproveite para compartilhar esse vídeo com todos seus amigos. Isso me ajuda demais. Pastor e maçom Luiz Francisco, isso mesmo que você ouviu, ele é o fundador da CCB. Para quem não sabe o que é a CCB, é a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Então, depois de servir o exército, ele vai para os Estados Unidos, Chicago, em 1890, e lá ele conhece o pastor maçom Miguel Nardi, e juntos eles crescem na maçonaria e conseguem abrir a primeira igreja presbiteriana italiana. E então, em 1891, Luiz Francisco se converte. E muitos anos juntos eles acabam se desentendendo, brigando ali. Então Luiz foi expulso da presbiteriana. Mas alguns vão falar, não, que ele não foi expulso, perdeu carta, etc. Não, mas ele foi expulso por divisão e facção. E Luiz Francisco foi batizado pelo Espírito Santo, assim como falam as igrejas evangélicas, por um dos maiores falsos profetas, pastor e maçom, William Darham. Logo depois disso, então, ele vai para a Argentina propagar os seus ensinamentos e dogmas da sua seita. Daí sim ele vem para o Brasil e abre a CCB, a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Você já ouviu falar da Constituição James Anderson? Então pesquise aí. James Anderson, ele foi pastor da presbiteriana e ele era grão-mestre e grau 33. Pesquisa a instituição James Anderson e você verá. Logo mais terá mais vídeos falando sobre o envolvimento das igrejas evangélicas com a maçonaria. Então eles já estão cientes que existem pastores maçons. Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? Eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. Eu falo abertamente. Manuel Ferreira é maçom. O camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Livas Macalão, maçom. E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçônico. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma
perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício, Então, Nenê? a gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo, primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre, o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão, um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Sai da grande Babilônia, não queiram ficar, não. Ainda que esta visão diz respeito ao final dos tempos. Final dos tempos. Falou, meu filho, eu vou te colocar lá. O microfone vai vir para sua mão. E fala o que eu estou mandando você falar. Por favor, pastor Wesley. Por favor, pastor Reuel. Deus manda eu trazer uma mensagem. E Deus manda dizer uma mensagem. E os senhores têm nas mãos a chave da vitória. Decidam. Decidam. Se vocês querem ver a multiplicação ou se vocês querem ver isso aqui acabar mesmo. Multiplicação. Multiplicação? Sim. Então escuta o que Deus está falando. Escuta. Só precisa fazer uma coisa. Uma coisa. Um ato de fé. Um ato de fé que vai revolucionar os Gideões no mundo. No mundo. A igreja crê nisso que eu vou falar aqui agora. Então intercede. Bota a mãozinha aí, intercede. Porque vem bênção para você aí, você nem está sabendo ainda.
Envie, para aqui, tá? Segura. Quantos dias está tendo essa nossa reunião dos Gideões? Quantos dias já fazem? Olha só, hoje é o 7º dia, dia 7, profético, hein? Dia 7, segura aí, igreja. Olha o que ele manda dizer. 7 dias eu estou pedindo para o povo ofertar para a obra. 7 dias eu estou pedindo para o povo dizimar para a obra. Mas tem gente ali que só teve o dinheiro da passagem, olha lá, para chegar aqui. É verdade. Teve gente ali que pegou dinheiro emprestado para estar aqui. Tem homens e mulheres ali, Deus me dá, que não tem nem o que comer enquanto está aqui. Sabe qual é o propósito que Deus mandou falar aqui? Só hoje. Eu não precisava falar isso. Eu não saberia que eu estaria aqui hoje. Não, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus quis que eu estivesse. Botei um propósito, igreja, de jejum. Hoje eu estou no 29º dia, só na água. E Deus tem me alimentado. Volto para cá. Volto para cá. Só hoje. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Os senhores vão ver o que Deus vai fazer. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele multiplica. Ele multiplica. Pegue toda a oferta que aconteceu hoje aqui. A porta da igreja está fechada. Divide com esse povo. Divide com esse povo. Divide com esse povo. E vai ver o que Deus vai fazer. Divide com esse povo e vai ver como vai crescer. E nós vamos ver o Deus das causas impossíveis multiplicando esse dinheiro. O dinheiro vai para lá, Deus vai fazer render e vai trazer de lá para cá mais dinheiro. Você é louco, cachoeira. Mas é para a obra. Agora para o povo, que o Espírito Santo de Deus toca no coração dos senhores, porque o povo precisa ouvir. E esse povo vai glorificar e adorar o Senhor aqui agora. Ei, pastores, para o povo, os senhores aceitam essa proposta de Deus, esse desafio de pegar o que entrou hoje e dividir com o povo. E não haverá ninguém necessitado enquanto os Gideões estiver nesse ano. É isso, igreja! É isso, igreja! Vamos responder aqui? Escuta o milagre. Escuta como Deus é Deus. Olha o que Deus faz por mim e por você. Olha o que Ele faz pela humanidade. Todo tem um propósito. E o propósito é o reino. O que Deus fala no teu coração? Sim ou não? Cabo Daciolo, irmãos, o que ele está entregando aqui, os Gideões faz há muito tempo, pela visão missionária que o nosso saudoso pastor Cezino Bernardino teve durante todo o tempo que esteve à frente dos Gideões missionários da última hora. Eu estou maravilhado vendo o senhor não tendo vergonha que, como deputado federal, uma autoridade na nação, depois do Congresso, eu e o pastor Reuel autorizamos, são algumas passagens, irmãos que não têm condição de retornar, nós ajudamos. Então isso nós estamos fazendo. E se tem alguém aqui no meio da multidão, eu posso dar a minha palavra juntamente com o meu presidente, porque eu conheço o coração do pastor Reuel. Ninguém vai ficar aqui sem ter o que comer ou sem condição para retornar para casa. Olha, glória a Deus, dá um glória à igreja. Deixa eu só falar algo, só para que haja entendimento, para que não entre o espírito de confusão que queira trazer a contenda no arraial. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Satanás, tu perdeu, sai em nome do Senhor Jesus. Que isso é feito, todos nós sabemos. Todos nós sabemos, isso já é feito. Muita coisa é feita. Mas ele é como se ele estivesse pedindo um algo mais. Ele quer todas as moedas. Ele não quer, eu estou fazendo até aqui. Ele quer todas as moedas. Mas só hoje, ele vai multiplicar o dia de hoje. Acredite nisso, ele vai multiplicar. Pega o total e eu digo que até amanhã o dinheiro que entrou vai virar 2 vezes esse dinheiro, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu estou falando. Aí eu volto para cá. Só hoje, tudo que entrar, vamos dividir com o povo. Só hoje vai ser o maior exemplo que essa nação vai ter,
de homens de Deus. Vai ser o maior exemplo. Só hoje. O que o Senhor me diz? Vamos fazer segundo a vontade de Deus. Religião. Religião separa pessoas, cria atritos e divide lares e casais. Ela é a criação satânica mais nefasta da face da terra. A religião católica, a evangélica, a espírita e qualquer outra transforma sua fé em território privado. O religioso é apaixonado e às vezes até fanático, porque usa a fé sem o uso da inteligência, da razão. O encosto que possui os fanáticos torcedores de um clube é o mesmo que conduz o fanático religioso. A história registra que as maiores guerras da história da humanidade tinham como pano de fundo a religião. Não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Esse é um versículo, que muitos pastores hoje em dia, principalmente de igrejas menores, eles utilizam, para dizer que os fiéis não podem deixar a igreja. Agora vamos ver como tudo começou. A igreja começa no século IV, com a igreja católica, quando Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial. Então surge como instituição a igreja católica. Não estou falando da igreja primitiva, estou falando da igreja católica. Não coloquei aqui o cisma do Oriente da igreja ortodoxa, até porque não daria tempo e não seria necessário. Mas a partir da igreja católica surgiu a igreja luterana em 1517 com a revolta de Martinho Lutero, com as 13 teses de Lutero. Surge então uma nova ramificação, uma nova congregação que saiu da igreja católica, a luterana. A partir da igreja luterana também saiu a igreja batista. Se bem que os luteranos os batistas já vinham desde a época de Lutero, mas depois oficialmente eles acabaram se separando e surgiu a igreja batista, ou seja, uma congregação que saiu da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A igreja presbiteriana foi fundada por Calvino. Não se sabe exatamente o ano exato, mas Calvino viveu de 1509 a 564, a partir da igreja luterana. Calvino interpretou a Bíblia do seu jeito, então começou a surgir uma outra congregação, a congregação presbiteriana. Na mesma época também começou a surgir uma outra congregação, a arminiana, ou seja, é o arminismo, que veio de Armínio, correto? Essas duas congregações, presbiteriano e arminismo, saíram da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A partir da igreja católica também, em 1534, surgiu a congregação anglicana, quando o rei Henrique VII proclamou uma igreja. Ele rompeu com a igreja católica e fundou a congregação anglicana. Então a congregação anglicana surgiu saindo da congregação católica. Já no século XVIII surgiu a congregação metodista. A congregação metodista surgiu saindo da congregação anglicana, que saiu da congregação católica. Em 1911 foi fundada a primeira congregação pentecostal, a Assembleia de Deus, que abriu um leque para várias denominações pentecostais, surgindo já saindo da igreja metodista. Uma pessoa se revoltou com alguma coisa da igreja metodista ou não concordou com algo, saiu desta congregação e formou a congregação pentecostal. Um ano antes, em 1910, tinha sido formada, sem surgir de nenhuma dessas outras, a Congregação Cristã do Brasil, que foi formada por italianos, ok? A partir da Assembleia de Deus e dos pentecostais começaram a surgir outras congregações. Cada um que não concordava com uma coisa saía e formava a sua própria congregação. Aí em 62 surgiu a congregação Deus é Amor. Em 1977, o Edir Macedo funda a Igreja Universal, que já saiu dessa congregação pentecostal. Os bispos, a bispa Sônia e o bispo Hernandes fundam a Renascer, e o cunhado do Edir Macedo funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Recentemente, saindo da Igreja Universal, o apóstolo Valdomiro fundou a Igreja Mundial. Ou seja, essas três congregações, a Renascer, a Internacional e a Mundial, são três congregações que deixaram a congregação da Igreja Universal, que saiu da outra congregação, que saiu de outra. E hoje em dia, muitas pessoas revoltadas com essas igrejas começam a fundar as suas igrejas. E aí começa a surgir várias igrejas diferentes e um leque de denominações diferentes. Aqui eu coloquei Igreja X, que é só um exemplo para poder ilustrar, que cada igrejinha dessa gerou um monte de igreja X, pessoas que saíram de uma congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra, que saiu de outra e assim por diante.
Aí chega um pastorzinho de uma igreja X, compra uma Ferreira de Almeida, funda uma igreja e fala assim pro fiel: irmão, você não pode sair da igreja, você não pode deixar a congregação, porque Paulo falou aqui em Hebreus, ó, não deixei a vossa congregação como é costume de alguns. Peraí, mas o pastor dessa congregação, ele já saiu da outra congregação da Igreja Mundial, que saiu da Igreja Universal, que saiu da Igreja Deus e Amor, que saiu da Assembleia de Deus, que saiu da congregação metodista, chega a dar até um trava-língua, né? Que saiu da Igreja Anglicana, que saiu da Igreja Católica no século IV. Então chega a ser até uma piada, né, as pessoas usarem esse versículo aqui para dizer isso: não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns. Mas espera aí, a congregação que eles estão seguindo já não é uma congregação que saiu de outra, que saiu de outra, que saiu de outra? Será que é mesmo da congregação X, ali da esquinazinha, que o apóstolo está falando aqui em Hebreus 10, 25? Porque se realmente, se for um mandamento bíblico do Novo Testamento, não deixar a vossa congregação, então era para todo mundo ser católico. Paz a todos. Muitos evangélicos fazem parte da maçonaria, e isso nós sabemos muito bem. E eles estão nos púlpitos pregando, ou mesmo nos shows gospel cantando por aí. Se você pesquisar na internet, você vai identificar muitos testemunhos de evangélicos na maçonaria. É isso mesmo, alguns estão lá há anos frequentando denominações e também participando dos cultos diariamente. A maçonaria é um sistema praticamente ecumênico. Políticos evangélicos participam da maçonaria. Pastores ricos com templos enormes no Brasil também fazem parte da maçonaria. Não podemos generalizar, não são todos, alguns, tá? Infelizmente, essa é a realidade e muitos cristãos estão entrando na maçonaria como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas não é. Sou guerreiro de Ial, em nome de Yalcha, trago a verdade e o nome que salva. Babilônia vai cair, templos da Matrix, fariseus hipócritas, filhos da meretriz. Soldado escolhido com bravura, aceito meu chamado, tô na luta, boto a cara muito mais aguçado. Nocaute na Babilônia, sistema maldito, enganação dos sentinelas e anjos caídos. Tô aqui por cada gota de sangue derramado no madeiro pelo cordeiro e ao chamado. O único pastor hebreu, ele é o caminho pro Criador e ao soberano altíssimo. Pra acabar com a farsa, combater a Babilônia, posso até sangrar, mas vários demônios sangra. Teórico da conspiração, sou chamado pelo gado, povo com a mente destruída que vive escravizado. Sou taxado como louco, mas com muito estudo, condenado serei eu se me manter mudo. As pedras da Geórgia, as 10 leis da elite, no gás do ser humano, a linhagem da serpente vive. Caim foi o primeiro dos que hoje dita as regras, as leis, o que você ouve, pensa e usa a língua. Toda religião pertence à maçonaria, em tempos de pedra, assim por toda a vida. Víboras de terno na Batista, 33 na testa, roubando, escravizando os povos dessa terra. Cultos a Baal, Amon-Ra, a Zeus, desde a morte do Machia, os mesmos fariseus. Plano do concílio de Nicéia, cristianismo, filhos da católica, Lutero e Constantino. Rituais, cultos nomeados, fala a língua do cão. No show gospel que rendeu, não foi alma, foi cifrão. Jesus e Jesus, Azaziel, porco romano, a besta que levantará em meio ao mar do engano. O povo não acredita e se mantém na inércia e atrás da verdade. Essa é a peça. Vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Eu disse isso tudo, para que vocês não se acovardem. Eles expulsarão de sinagogas, e chegará a hora em que os matarão. Sou guerreiro de Ial, em nome de Yalcha, trago a verdade e o nome que salva. Babilônia vai cair, templos da Matrix, fariseus hipócritas, filhos da meretriz. Sou guerreiro de Ial, em nome de Yalcha, trago
trago a verdade e o nome que salva a Babilônia vai cair. Templos da Matrix, fariseus hipócritas, filhos da meretriz. Oséias 4:6 perecem por falta de conhecimento. Pau no clero, vim pra derrubar os templos. Galatas 3:10, Mateus 6:5-6, Romanos 6, e a graça se fez. Quem vive pela lei anula o sacrifício. IBFCC e Assembleia não te ensina isso. Se mantém omisso pelo cargo, pelo lucro. Mercenários do evangelho prosperando pelo mundo. Paganismo, distorção, simbolismo acoplado. Monopólio passa vergonha, o teu ensino é fermentado. Assim distorce os fatos igual a rede de esgoto. Transforma em zumbi, nem precisa de pescoço. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Perdi muitos amigos, mas eu me libertei. Água, agrotóxico, drogarias letais. Novela, putaria, moda, música, jornais. Rastros químicos no ar, harp, bluebeam. Doenças criadas, estamos perto do fim. Vacina que modificam, danificam o DNA. Muitos morreram enganados, tentando se salvar. Lula, Bolsonaro, esquerda ou direita. Toma bem no meio, povo, e nunca se endireita. Deixa vir a ameaça e os debates que for. Não tenho 300, tenho Yod-He, Vav-He, meu criador. Sou guerreiro de Ial em nome de Yahshua. Trago a verdade e o nome que salva a Babilônia vai cair. Templos da Matrix, fariseus hipócritas, filhos da meretriz. Sou guerreiro de Ial em nome de Yahshua. Trago a verdade e o nome que salva a Babilônia vai cair. Templos da Matrix, fariseus hipócritas, filhos da meretriz. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. Guias cegos! Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Sua casa é cheia de desolação, serpentes, covil de víboras. Shalom, Yaldins. Aqui é o irmão Rodrigo de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vamos ficar firme até o fim. Louvado seja Ial. Aqui é o Paulo de Cabo Frio, do estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Manda um salve aí pros guerreiros Yaldins. Tamo junto, guerreiros. Não desiste não. Vamos pra cima. Mandando um salve aí pra todos os guerreiros de Ial. Continue lutando, firme e forte, não desista. Meu nome é Diego Antônio de Carvalho, de Monte Carmelo, Minas Gerais. Queria dar boa noite a todos os Yaldins e parabenizar os Yaldins para eles continuar firmes na rocha, porque Yahshua vem buscar a sua igreja.
A doutrina católica vem cegando e enganando as pessoas ao longo dos séculos, através da mentira de que a mesma fora fundada por Pedro, se intitulando a Igreja de Cristo. O Messias não fundou nenhuma religião. Quando mesmo se referia a Pedro ser sua igreja, ele se referia ao corpo de Pedro, o corpo humano, verdadeiro templo vivo do Pai, criado à sua imagem e semelhança, e não a um templo de pedra. O nome Pedro se deriva de Petros, que significa pedra, ou seja, sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. O Messias se referiu ao corpo de Pedro e não de uma instituição religiosa, tanto que em sua carta Pedro mesmo confirma que somos pedras vivas, que constituem o templo santo do Pai, ou seja, nós somos a verdadeira igreja, pedras vivas como ele, formando a verdadeira igreja do Messias. Não existe nenhuma menção da Igreja Católica nas Escrituras, nem mesmo em Apocalipse, quando o Mestre enviou cartas às suas igrejas. Paulo, quando esteve preso em Roma por 2 anos, nunca mencionou qualquer igreja fundada por Pedro. Além disso, nenhuma passagem bíblica cita Pedro fundando alguma igreja ou se intitulando líder ou papa. Além disso, o catolicismo só surgiu depois de 300 anos da morte de Pedro, provando que nunca fora fundada por ele ou pelo Messias, mas que se aproveitou de uma mentira de que é a única igreja verdadeira para enganar as pessoas ao longo do tempo. Quem fundou o catolicismo foi o imperador Constantino, que unificou o Império Romano em uma só religião. O mesmo converteu todos os templos pagãos de Roma em templos cristãos. Por meio do Concílio de Nicéia, promulgou e formulou toda a doutrina católica, como dias festivos, ordenanças, bem como os cargos eclesiásticos. Por isso o catolicismo é repleto de idolatria, paganismo e doutrinas mundanas, pois tudo foi herdado do paganismo romano, a exemplo a crença do inferno e purgatório, que for herdado da história mítica de Hades, e também do culto ao sol, bem como a guarda do domingo, tudo oriundo do culto romano ao deus Sol Mitra, assim como toda a doutrina católica. A Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, pois dela se derivaram todas as falsas doutrinas cristãs, espalhando sua falsa doutrina, idólatra e herética. Dela se originou o protestantismo, que por sua vez se ramificou em milhares de denominações religiosas, cada qual ensinando um Cristo diferente, falsas doutrinas, heresias e mentiras, assim como a mãe, prostituindo a palavra pura do Mestre. Instituiu homens como se fossem santos, com títulos de pai, mestre, sucessor de Pedro, do Messias, dentre outros. O catolicismo ainda alterou o tempo, com a criação do calendário gregoriano, o qual retirou vários dias da contagem do tempo. A mulher estava adornada de ouro e pedras preciosas. Tanto o ouro como as pedras preciosas é presença marcante no catolicismo, presente desde em utensílios, castiçais, vestimentas, estátuas, relicários, artes e reservas de ouro contidas no Banco do Vaticano. A instituição mais rica do mundo, acumulando uma fortuna incalculável, tudo em decorrência de dízimos, ofertas e vendas de indulgências ao longo da história, como pedaços de cruz ou chaves para o céu, a grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. A mulher tinha um cálice em sua mão, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. O cálice de ouro é o principal objeto de culto no catolicismo, presente em todas as missas e rituais. As abominações e imundícies são as várias heresias e blasfêmias cometidos pelo catolicismo, como a adulteração das escrituras, idolatria, culto a mortos, culto a demônios, astros, ensinos heréticos como purgatório, almas, inferno, rituais, ladainhas, homens se intitulando como santos, pai e mestres. A mesma instituição que é alvo de escândalos de pedofilia, desvio de dinheiro, corrupção, por isso é descrita como morada de demônios e de toda imundície. Veja que a mulher está vestida de púrpura e escarlate. No catolicismo os bispos usam vestes cor púrpura, enquanto os cardeais utilizam a cor escarlate. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos, e do sangue das testemunhas do Messias. Representa o sangue dos que foram perseguidos e mortos pelo catolicismo, pois como fora criada pelo Império Romano a mesmo traz consigo o sangue derramado dos irmãos martirizados durante a perseguição romana, e também daqueles que se levantaram pela verdade do Messias, contra sua falsa doutrina de mentira e opressão ao longo da história, principalmente durante a Inquisição.
onde a doutrina católica deveria ser tida como verdade absoluta. Quem questionasse ou não a obedecia era sumariamente morto. A Babilônia, a qual embriagou toda a terra, por meio de sua falsa doutrina, deixando as pessoas totalmente entorpecidas e cegas, idolatrando todos os tipos de homens, demônios, falsos cristos, imagens, objetos, etc. A mulher ainda estava sentada sobre uma besta, cheia de nomes de blasfêmias. Representa o caído Azazel, o qual foi o criador do catolicismo, por meio de seu servo Constantino. Azazel é uma besta pois assume várias formas de títulos. Os nomes de blasfêmia são os nomes os quais atribuiu ao Pai, Messias e discípulos, escondendo seus verdadeiros nomes e em seu lugar colocou nomes blasfemos como Jesus e Deus. A mulher estava sentada sobre muitas águas. Águas no contexto bíblico representa povos, multidão, é todo o povo católico de todas as nações do mundo. O catolicismo é a religião cristã com mais adeptos pelo mundo. E disse-me, e as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. A mulher fornicava com os reis da terra. A Igreja Católica está intimamente ligada com a política e assuntos econômicos do mundo, está presente em todos os países e localidades, influenciando líderes e governantes. Repare como presidentes, líderes, empresários e homens influentes sempre vão ao Vaticano para se encontrarem com o Papa e fazerem reuniões. E a mulher que viste a grande cidade, cidade do Vaticano, que reina sobre os reis da terra. A mulher diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Pois a Igreja Católica sempre reinou como rainha sobre a terra, nunca foi destruída ou abalada, até o grande juízo. E ouvi outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e o Pai se lembrou das iniquidades dela. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.